Gente, então a Anvisa liberou para que a gente tivesse o autoteste de Covid. Mas o que é autoteste de Covid? Você vai acompanhar comigo esse VT e depois a gente vai conversar sobre como fazer, o que significa, qual vai ser o impacto para a saúde. Vamos lá. A Anvisa decidiu nesta sexta-feira que vai liberar a venda de autotestes de Covid-19 no Brasil. A decisão não tem efeito imediato. Cada empresa interessada em comercializar sua versão do produto precisa pedir o registro junto à agência, que vai analisar cada solicitação. Ficou definido que o Ministério da Saúde vai incluir orientações sobre o uso dos autotestes em uma atualização do Plano Nacional de Expansão de Testagem para a Covid-19. Na primeira nota técnica enviada à Anvisa em 13 de janeiro, o Ministério da Saúde justificou o pedido de liberação da autotestagem da Covid-19 como forma de ampliar o acesso ao diagnóstico, tendo em vista a alta procura por testes devido à explosão no número de casos com a chegada da variante Ômicron. O autoteste é parecido com o teste rápido, mas pode ser feito por leigos em casa. Disponível nos Estados Unidos e em países da Europa, como o Reino Unido e a Alemanha, os autotestes eram proibidos no Brasil devido a uma resolução publicada pela Anvisa em 2015. Na resolução, a agência justificou a proibição, afirmando que não podem ser fornecidos a usuários leigos produtos que atestem a presença ou exposição a organismos patogênicos ou agentes transmissíveis, incluindo agentes que causam doenças infecciosas. Para esclarecermos esse assunto, acompanhe agora o nosso Papo Reto. Um assunto muito importante e relevante para a saúde. Eu acho também a gente vai entender o que isso pode trazer como impacto para essa pandemia. Eu recebo aqui com muita alegria, mais uma vez, que se dispõe a estar conosco aqui, o Dr. Sebastião Pires Ferreira Filho. Ele é médico infectologista, do Departamento de Infectologia e Infecção Hospitalar, mestre em doenças tropicais na Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, da Faculdade de Medicina de Botucatu. A gente vai falar sobre o autoteste de Covid. Doutor Sebastião, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, mais uma vez, dispondo do seu tempo para estar conosco. Muito obrigado, doutor. Seja bem-vindo. Ô padre, muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de volta, estava com saudade de você. Eu espero também. Que você tenha descansado, espero que esteja tudo bem, e é sempre muito bem recebido aqui no programa, então sinta-se abraçada, toda a equipe se sinta abraçada, e sempre é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela gentileza, delicadeza do senhor. Doutor, me explica para o Brasil inteiro aqui o que significa, o que é esse autoteste. Existe só um autoteste? Existe mais de algum tipo de autoteste? O que significa isso, doutor? Então vamos lá. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O que é autoteste? Na verdade, é um teste em que você pode fazer na sua casa através de uma orientação que aquele produto vai te dar para você fazer o teste. Então, na verdade, o que é? Você está com sintomas respiratórios, você, na sua própria casa, após você comprar o teste que vai estar disponível nas farmácias, você pode fazer esse teste em casa. Existe um manual, existe umas recomendações que você vai seguir para que esse teste seja realizado de forma adequada. Existe uma diferença muito grande entre autoteste, que é você se testar, e a coleta de exames. A coleta de exames você coleta e uma outra pessoa vai processar esse exame. O autoteste, você vai coletar o seu próprio exame e você vai seguir algumas normas, algumas recomendações para que esse resultado seja o mais fidedigno possível. Doutor, só existe um tipo de autoteste? Existe testes diferentes? Como que funciona, doutor?
Atualmente, de acordo com as normas da Anvisa e os testes mais comuns que a gente encontra no resto do mundo, o autoteste disponível hoje é a pesquisa de antígeno, não é o PCR, tá? Então, nesse momento, o que o autoteste ele vai detectar? Ele vai detectar a presença de uma proteína. A gente teve a internet deu uma travadinha aqui, ó. Deu uma travadinha aqui. A gente vai tentar ver se consegue. Porque estava dando... Voltou? Oi? Melhorou? Melhorou, doutor, melhorou. Dá pra gente voltar, pode? Melhorou? Foi pouca coisa. Pode falar, continuar o que o senhor estava falando, doutor. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem apenas a presença do teste de antígeno e não do PCR, que o teste de antígeno é aquele que tem a presença apenas de uma proteína do vírus. Não é o teste específico, a presença do material genético do vírus. Então, isso que fique muito claro para a população. Doutor, esses testes já estão disponíveis, porque a Anvisa liberou, acho que foi sexta-feira, mas já estão disponíveis, a gente vai encontrar na farmácia, como que vai ser? Ainda não estão disponíveis, a Anvisa liberou desde sexta-feira que as farmácias poderão comercializar esse teste, mas existe um processo entre as empresas solicitarem um teste e a Anvisa se certificar quais são os testes que ela aprova. Quais são os testes que podem circular nas farmácias. Então, eu oriento a população, padre, que assim que estiver disponível o teste, que eles busquem no site da Anvisa quais são os testes confiáveis, quais são os testes que estão licenciados pela Anvisa para que eles possam fazer esse exame com segurança. Mas, no momento, ainda não estão disponíveis esses testes na farmácia. Ô, doutor, na verdade, quando a gente faz até na farmácia ou no posto, esse teste, né, a pessoa que faz, ela logo comunica através do sistema que se deu positivo, né, e tudo. Agora, fazendo esse autoteste, a pessoa fazendo esse teste, ela vai ter a obrigação de comunicar ao governo, ou comunicar a alguém o resultado positivo? Ele vai precisar, porque o que acontece, padre? O autoteste positivo, ele não emite um laudo, ele não emite um documento dizendo que você está com o coronavírus, por exemplo. Então, se você tem um autoteste positivo, a recomendação é que você procure uma unidade de saúde para que o teste seja repetido. Então, se você tem um teste de antígeno positivo, você deve ligar para a unidade básica de saúde, para alguma central Covid ou mesmo na unidade hospitalar, para que você passe por uma consulta multiprofissional, com o enfermeiro, com o médico e demais da equipe, e aí seja feito novamente um teste. Muito interessante. Doutor, eu vou falar... Então, qual é a vantagem do autoteste? Pode falar. Pode falar, doutor. Posso falar? Então, qual é a vantagem do autoteste? A vantagem do autoteste é para você que está com sintomas, realizar aquele exame e ser uma triagem, né? Se você é positivo, se você é negativo. Então, essa é a vantagem do autoteste em relação na atual situação da pandemia. Não, eu achei interessante o senhor ter falado que a gente deve procurar os testes, os autotestes, testes que são licenciados, indicados, porque hoje mesmo nós tivemos uma notícia de que havia já testes que foram colocados em algumas farmácias que não eram aprovados pela Anvisa, né? Então, estão sendo recolhidos, né? Acho importante essa recomendação que o senhor fez. Exatamente. Então, no site da Anvisa você encontra a lista dos testes que estão licenciados e aí você tem como segurança procurar aquela empresa que está disponibilizando aquele autoteste. Muito bom. Eu vou pedir licença, senhor, rapidinho, que eu vou falar com a Kelly, mas volto porque tem um monte de pergunta. Estou conversando com o doutor Sebastião, que está nos explicando e deixando a gente por dentro de tudo sobre o autoteste. Eu queria perguntar agora, doutor, na sua opinião, né, como que esses autotestes podem ajudar no controle da pandemia? O que diz os especialistas sobre isso, doutor?
O autoteste hoje, padre, o que o autoteste ele vai nos ajudar? O autoteste ele vai nos ajudar ao paciente com sintoma respiratório ele se diagnosticar, né? Na verdade, ele ter uma luz que ele está com Covid, e o impacto positivo do autoteste é ele justamente avisar as unidades de saúde sobre a positividade dos exames. Na verdade, o que nós estamos passando? Nós estamos passando por um momento em que, em muitas unidades de saúde, não está tendo teste disponível para você se testar. A verdade é essa. Então, qual seria uma grande vantagem do autoteste? O doente, ele faz, se o teste vier positivo, ele se torna um caso suspeito e ele avisa a unidade de saúde. Com isso, a gente tenta melhorar as nossas notificações, tá? Então, a gente sabe que existem muitos locais que têm uma dificuldade muito grande de notificar os casos de coronavírus, então talvez essa seja uma das grandes vantagens do autoteste. Eu achei interessante, seria a próxima pergunta. Deu positivo, a pessoa já avisa, ou liga para uma unidade de saúde ou vai na unidade de saúde. Dando negativo, não precisa fazer nada. Ótima pergunta. Autoteste negativo, eu não tenho coronavírus? Falso, tá? O autoteste, ele pode vir negativo. Um autoteste negativo, ele não exclui a doença. A gente precisa fazer um outro tipo de teste. Então, se você está com sintomas gripais, que idealmente você deve fazer o autoteste entre o 3º e 5º dia de sintomas, ele não exclui. Pode continuar, doutor. Voltou. Pode continuar. A internet... Pode continuar. Pode continuar. Oi, voltou? Voltou. Posso continuar? Pode continuar. Então, o autoteste negativo... Travou. Posso continuar? Pode continuar, doutor. Tá. Então, o autoteste negativo, ele não exclui a doença, e aí a gente precisa... Voltou? Voltou. O senhor tá só... voltou. Voltou? Ótimo. Então, é que acho que está chovendo muito, padre, e a internet está ruim, né? É verdade. Então, assim, na verdade, só reformulando. Então, o autoteste negativo, ele não exclui a possibilidade que seja um coronavírus. Então, a unidade de saúde, ela deve ser avisada, e você, paciente, que fizer um autoteste e vier negativo, deve fazer novamente. Muito bom, ótimo o senhor explicar isso. Agora, doutor, uma questão até de segurança. Quando a gente vai fazer o teste, a gente vê as pessoas, a enfermeira, ou mesmo o farmacêutico, ele usa todos os aparatos, aí depois aquele algodãozinho que ele colocou no nariz, depois ele coloca no lugar, fecha e tal, tudo isso, para não haver contaminação. Qual seria a forma mais segura de descartar isso aí? Porque nós vamos jogar, de repente, um cotonete contaminado no lixo, uma pessoa vai pegar ou contaminar a casa. Qual seria a forma mais segura de se fazer esse descarte? Ótima pergunta, padre. Então, assim, a Anvisa, ela ainda não soltou oficialmente qual seria a forma de descarte desse material. Por se tratar de um material contaminante, o ideal é que esse material fosse descartado num lixo diferente, que ele fosse sinalizado que é um material contaminante. Então, nas unidades hospitalares, esse material contaminante ele é descartado num lixo branco, onde ele é incinerado. Provavelmente, quando os autotestes começarem a circular, os pacientes serão orientados ou a fazer um descarte nas farmácias, que é onde tem um local específico para se descartar, ou então eles serão orientados a colocar no lixo comum, dependendo do tempo que ele fizer o autoteste. Em geral, padre, esse vírus ele morre muito rápido quando ele sai do nosso corpo. Então, acredita-se que não tenha tanto impacto colocar esse autoteste no lixo comum. Mas esperaremos as recomendações oficiais da Anvisa para saber que tipo de material adequado eles devem ser descartados. Doutor, mais uma pergunta. O autoteste, ele pode ser usado assim como comprovante para viagem ou então um atestado médico para não ir trabalhar? A pessoa, de repente, fez o autoteste, manda uma foto lá do autoteste, não vou trabalhar.
pode ser usado ou a pessoa precisaria passar no posto, passar no lugar para que ele pudesse ter esse atestado? Ótima pergunta. O autoteste, ele não é utilizado para viagens, ele não é um método para você usar como um passaporte, né? E dizer que, tipo, eu não estou contaminado. O autoteste não tem essa validade. Assim como o autoteste, ele não autoriza ainda a ausência do trabalho, a ausência das suas atividades. Então, se caso um autoteste vier positivo, primeira indicação, avisar a empresa. Segundo, procurar uma unidade de saúde para que você seja atendido e, assim, o atestado médico seja emitido pelo profissional que está te atendendo. Então, o autoteste positivo, ele deve seguir esse fluxo para que você seja com segurança direcionado para a unidade de saúde que você tenha os seus direitos trabalhistas preservados. Ô doutor, o senhor sabe se o SUS vai distribuir gratuitamente ou vai ficar só na rede privada, só o fato de você tendo que comprar nas farmácias o teste? Porque eu acho que é meio caro esses testes também, né? Uma ótima pergunta. A princípio, esses testes serão disponibilizados apenas para as farmácias particulares. E é um tema muito importante, padre, que o senhor comentou, porque um autoteste ele tem um preço, né? Então, por exemplo, quando a gente faz a conversão de um teste que custa em euros para reais, então ele vai sair em média 60 a 80 reais só o teste. Nós não estamos falando sobre a embalagem, sobre a importação, sobre a fabricação. Então, existem testes na farmácia, alguns testes privados, padre, que custam até 180, 200 reais. Eu acho um teste caro. Eu acho um teste que tem um valor elevado e para diferentes realidades sociais que a gente está vivendo, né? Então, assim, que a população tenha uma sabedoria muito grande quando procurar o autoteste, porque isso existe... Oi? Travou, padre? Não, tá bom. Oi. Então, a população... Tá bom? Então, a população precisa de uma sabedoria muito grande, porque é um autoteste que tem um valor monetário considerável, né? Para que seja realizado e ele não fecha o diagnóstico. A vantagem, ele serve como a triagem. Se ele é positivo, você deve ser investigado. Se ele é negativo, ele não exclui. Então, o teste, volto a falar, o teste, ele serve como triagem. Ele serve para te orientar que possivelmente você está com vírus e você merece ser investigado numa unidade de saúde. Muito bom. Doutor, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, senhor. Olha, eu vou falar uma coisa, foi muito esclarecedor, foi muito, e como sempre, o senhor coloca de uma maneira muito clara mesmo para todo mundo, de forma que a gente entende, isso é muito bom. Muito obrigado ao doutor Sebastião Pires Ferreira Filho, infectologista, obrigado mesmo. Olha, siga no Instagram, @sebastião.infecto, @sebastião.infecto. Doutor, o senhor, olha, eu sou muito fã do senhor, muito mesmo, porque a maneira com que explica, a maneira com que... Eu sou fã do senhor. Eu que sou. Mas muito obrigado, muito obrigado mesmo. O senhor vai voltar outras vezes aqui, que eu gosto muito do senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, que bom. Eu também, uma excelente tarde, muito obrigado a todos, um forte abraço, tá bom? Obrigado, muito bom. Esse negócio do autoteste é bom, porque senão, olha, você viu? Eu tava pensando, a pessoa vai tirar... Quem é? A Simonique perguntou. A pessoa vai fazer o teste, aí a pessoa... eu já dei Covid, aí manda a foto. Não. Peguei 7 aqui, peguei 7, tô com Covid.